Uma pena o Atlético Mineiro, né, Léo? Foi superior durante a partida, mas não conseguiu converter essa superioridade em gols. A partida foi para a prorrogação, também sem bola na rede. E aí, nos pênaltis, o Lanús acabou levando a melhor. O Atlético até foi melhor na primeira etapa, teve as principais chances, dá pra gente dizer que teve um arremate de média e longa distância do Alan Franco, uma bola na trave a partir de uma cobrança de falta do Bernard. Foram essas as grandes chances do Atlético Mineiro no primeiro tempo. No segundo, o jogo ficou muito nervoso, os técnicos demoraram a começar a fazer as suas trocas. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, as equipes já davam sinais de que estavam esgotadas fisicamente ou que o nível físico dos times já estava caindo. Mesmo assim, numa final é difícil você trocar, às vezes o jogador entra muito frio, compromete a atuação da equipe toda. O Atlético demorou a fazer as trocas por conta do seu técnico Sampaoli. No segundo tempo, o Biel teve uma boa chance. Acho que as duas melhores chances da partida, aliás, ficaram com o Biel. Uma cabeçada a partir de um cruzamento da direita do Gustavo Scarpa, que ele não conseguiu concluir da melhor maneira, e um contra-ataque, bola enfiada pelo Hulk, ele saiu cara a cara com o Losada e também não conseguiu fazer o gol que seria o do título do Atlético Mineiro. O destaque do jogo fica por conta do Losada, goleiro da equipe do Lanús, que salvou o time no tempo normal e nas penalidades máximas. Pegou a última cobrança do Vitor Hugo, zagueiro do Galo. E o destaque negativo, o vilão dessa derrota aí do Galo, fica por conta do Biel, que ainda perdeu o pênalti, né, Léo? Perdeu, e ainda tem esse fator. Acabou nas cobranças de pênalti, também desperdiçou a sua cobrança. Teve duas chances nos 120 minutos disputados por Atlético Mineiro e Lanús para fazer o gol do título do Galo e depois acabou desperdiçando a cobrança. E o Hulk ficou aí em campo 120 minutos, ficou claramente para bater o pênalti dele e acabou desperdiçando a cobrança. E ainda foi bem ao colocar o Biel já na prorrogação em uma boa condição num contra-ataque para finalizar. O mérito do Sampaoli na temporada, para mim, foi recuperar muitos desses jogadores que estavam escanteados, muitos deles, com o Cuca, o técnico anterior. Então a gente nota que o Bernard subiu de rendimento, o Dudu melhorou muito do lado esquerdo, e essa foi até uma dinâmica do Atlético hoje. O Atlético entrou em campo com 3 zagueiros, tem jogado assim, o André Soldi mais pelo lado direito, Vitor Hugo por dentro e o Júnior Alonso pelo lado esquerdo, o Rony como ala pelo lado direito, o Arana jogando um pouquinho mais por dentro para que o Dudu atuasse bem aberto do lado esquerdo, o Hulk na referência e o Bernard executando uma função próxima do Arana, com bola. Na verdade, o Atlético trabalhava com 2 meias, o Bernard um pouquinho mais pelo lado direito, fazendo companhia ao Rony daquele lado. Alan Franco e Igor Gomes à frente desses 3 zagueiros como os 2 volantes. O Alan Franco, inclusive, a notícia de ontem era de que ele estava lesionado, que ele teria um problema. O Gabriel Marques, repórter da Band, que está por lá, entrou com a gente no Bola Rolando e cravou. O Alan Franco será titular, está com problema, não fez o reconhecimento do gramado, mas isso é uma estratégia do Atlético Mineiro. O Alan Franco estará entre os 11 titulares do Galo e assim se confirmou. Quando o Galo entrou em campo, o Alan Franco foi titular. E foi um dos melhores do Galo na partida. Foi. O Alan Franco teve, no primeiro tempo, uma das melhores chances. Foi um chute de fora da área, um arremate de média e longa distância. Poderia ter entrado. Fez um bom jogo, eu acredito. O Atlético apostava muito no Rony pelo lado direito, pela capacidade física que ele tem de ir e voltar a todo momento, até porque o Lanús usava um esquema próximo ao do Galo, uma saída de 3, com o lateral Gonzalo Pérez um pouco mais próximo dos 2 zagueiros, e o lateral esquerdo Marcite passava muito, então era importante que o Rony voltasse com ele por aquele lado direito. Do lado esquerdo, o Dudu ficou bem aberto, porque é um cara que tem muita capacidade de drible. Numa jogada individual, poderia decidir o jogo, e ele tem combinado muito bem nessa reta final de temporada com o Arana. O Arana jogando um pouquinho mais por dentro, infiltrando. Inclusive, o Arana teve uma belíssima chance também no primeiro tempo. Um arremate que ele acaba chutando de direita para uma belíssima defesa do Losada, o homem do jogo. E nota para o Sampaoli nessa final? Você acha que ele podia ter feito algo diferente, Léo? Não acho que ele poderia ter feito algo muito diferente do que ele fez. O jogo do Sampaoli passa muito por obter vantagens numéricas. Então, o Lanús se defendia num 4-4-2. A estratégia do Galo era sair com os 3 zagueiros. Então, você tinha 3 na saída para os 2 atacantes do Lanús. Primeira vantagem numérica estabelecida. No meio eram 2 volantes, Alan Franco e Igor Gomes, e 2 meias, Bernard e o Arana, que na prática com bola era um meia, para jogar nesse espaço por dentro, onde o Lanús teria 2 volantes.
Então, mais uma vantagem numérica estabelecida. Na última linha do adversário, em que o Lanús se defendia com 4 homens, a ideia era Dudu bem aberto pelo lado esquerdo, Arana um pouco mais pelo lado esquerdo por dentro, Hulk, Bernard e lá aberto do outro lado o Rony. Então seriam 5 homens do Atlético na última linha do Lanús contra 4 só do time argentino. Então o jogo do Atlético passava muito por estabelecer essas vantagens. Acredito que no primeiro tempo isso aconteceu de fato. No segundo tempo acho que o nervosismo tomou conta das duas equipes e com isso o nível do jogo caiu muito. E com isso o Atlético Mineiro fica com o trivice aí, né? Porque ano passado foi vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e agora é vice-campeão também da Sul-Americana. Você acha que o aspecto mental que tem que melhorar, Léo? O que está acontecendo com o Galo que não converte aí as decisões em títulos? Acho que são times diferentes, né? O time do ano passado era comandado pelo Gabi Milito. Então, e acho que bateu na trave nas duas competições, mas na reta final do ano o Galo já estava se arrastando quando a gente olhava para o desempenho. O Flamengo na Copa do Brasil era muito mais time e na Libertadores o Gregory é expulso nos primeiros minutos do jogo. Com isso, o Galo teve a faca e o queijo na mão para conseguir o título da Copa Libertadores. O Galo não era o favorito ao título da Libertadores, até porque o Botafogo acabou sendo campeão brasileiro e da Libertadores. Mesmo assim, não conseguiu. Eu discuto um pouco a demissão do Gabi Milito, eu acho que o trabalho era bom, acho que era um cara que chegou pela primeira vez ao futebol brasileiro, sofreu muito com as lesões e com o nosso calendário, que é muito difícil, isso gera um período de adaptação do treinador também, mas ele foi mandado embora. Chega o Cuca para 2025 e o Cuca não fez um bom trabalho. O Galo não jogou um bom futebol durante vários meses do ano. Cuca demitido. Chega o Sampaoli. Aí sim eu acho que a gente vê uma cara nesse time do Atlético Mineiro. E na reta final do ano, o Galo subiu muito de rendimento, a partir bastante da recuperação de atletas que estavam escanteados. Bernard e Dudu, acho que são os dois grandes expoentes disso. Mas isso não foi suficiente para que o Atlético Mineiro fosse campeão da Copa Sul-Americana. Acho que é um jogo de 120 minutos, mais pênaltis. No detalhe, o Lanús levou a melhor. Mas eu não acho que o time argentino seja melhor do que o Galo. Acho que ele foi melhor hoje, claro. O Everson merece um destaque também, né? Pelo que fez na cobrança de pênalti. E é um cara gigantesco na história do Atlético Mineiro, né? O Galo não fica pelo caminho ou não chega ao título da Copa Sul-Americana por conta ou por causa do seu goleiro. Debaixo das 3 traves é um cara muito bom, muito identificado com o time. Conseguiu fazer as suas defesas e ainda converteu a última cobrança antes das alternadas, né? A 5ª cobrança foi convertida pelo Everson. Mandar um abraço para o Craque Neto, que está na nossa audiência. Olha só! Está parado na estrada, num posto ali, mas mandou um print que está na nossa audiência. Um abraço. Um abraço, Neto. Saudade de você, viu? Vamos ver agora na tela os últimos campeões da Sul-Americana. Olha só, Defensa e Justiça ganhou em 2020, Atlético Mineiro foi campeão em 2021, Independente Del Valle ficou com a taça em 22 e em 23 foi a vez da LDU, o Racing em 2024 e agora Lanús em 2025. Exatamente, últimos campeões. No último ano, inclusive, final com um brasileiro, né? O Cruzeiro acabou sendo derrotado pelo Racing. Bom, agora